Olá pessoal, mais uma vez seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Charles Araújo. Eu quero estar falando nesse vídeo algo que eu acredito que todos os cristãos do mundo precisam compreender e se posicionar nessas alturas do campeonato, né? Estou falando do campeonato da existência da humanidade. Segundo o calendário judaico, já estamos aí no sexto, né? Entrando no sétimo milênio, e nós sabemos que tem promessa para Jesus retornar exatamente quando entrar no sétimo milênio, que é o descanso do Senhor, para o Senhor Jesus estabelecer aí o seu reino físico. Então eu quero que cada um, principalmente o nosso povo, nossos irmãos, entenda isso aqui e se posicione diante dessas verdades. Eu vou estar aqui lendo um versículo, nós vamos ler bastante, mas eu quero estar lendo aqui primeira carta de João, capítulo 5, a partir do verso 8. Nós encontramos já, botei João aqui, primeira carta de João, capítulo 5, verso 8. Assim está escrito: três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Eu quero contrastar, né? Palavra difícil. Eu quero fazer uma comparação com a ordenância de Jesus para o seu discípulo. Você encontra em Marcos 16, verso 17: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Como também Mateus capítulo 10 e verso 7, e ide e pregai assim: é chegado até vós o reino dos céus. Curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsar os demônios. De graça recebeis, de graça dai. É a orientação de Jesus para os discípulos. E ali nós sabemos que o discípulo, que Jesus ainda disse mais: chegue diante da casa e pergunte se a casa é digna de vos receber. E diga também para aquela casa que quem receber vocês, recebe a mim, que recebe o Pai que me enviou e eu envio vocês. E quem não recebe, ou quem não receber vocês, não recebe a mim, que não recebe o Pai. Quer dizer, não tem paz. Ou seja, aquela casa que estava debaixo do outro reino, inimigo de Deus, estava tendo a oportunidade de deixar de ser inimigo de Deus para se tornar amigo de Deus. Para quê? Para quando o reino vier, aquela casa não fosse destruída, porque aquela casa tinha feito acordo, aliança com o reino de Deus, através e a partir das duas testemunhas, que no caso, os dois enviados. Quem recebesse os enviados, receberia o próprio Jesus, que receberia Deus. Você observa um texto de Mateus, que lá está muito escrito: a casa que não receber vocês, bata a sandália dos pés como uma forma de protesto. Maior é o rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade, do que para aquela casa, do que para aquele vilarejo que o desprezou, que não recebeu. Você sabe a história de Sodoma e Gomorra. Jó era o único justo, foi tirado para a cidade ser destruída. Então, nós precisamos entender e compreender. Isso não é brincadeirinha. Isso é a coisa mais séria da vida. Isso é a coisa mais importante.
Isso é a coisa mais grandiosa que se possa imaginar. Então vamos lá para você entender exatamente esse ponto das 3 testemunhas. Nós lemos, 3 são que testificam. Então, nesse ato aqui, nessa missão, se vê, a princípio, 2 dos 3 testemunhos que falou. 3 testemunhos, você sabe que é testemunho, tipo assim. Para promover uma pessoa ou para validar um crime de uma pessoa, segundo os costumes de Israel, só seria validado se tivesse a testemunha de 3, de 2 ou mais. Menos de 2 não podia, de 2 ou mais. 3 pessoas. Então, para validar, não é? Se porventura a pessoa cometesse um crime e aí tivesse uma testemunha dizendo, não, eu sou testemunha, ela cometeu o crime, não era validado. Tinha que ter 2 ou mais testemunhas. No caso que nós lemos 1 João, capítulo 5, verso 8, 3 testemunhas. O mesmo princípio na hora, olha, essa pessoa aqui, ela fez uma ação que ela é nobre para ser promovida a um rei. Quantas pessoas vão testemunhar? Uma, ela não poderia ser validada como rei. Agora, se tivesse 2 ou 3. Então, é sobre isso que está falando. 3 são os que testificam na terra: o sangue, o espírito e a água. Então, vamos lá para você entender. Então, as 2 pessoas que correspondem um dos 3 testemunhos, ao estar diante da casa como enviado de Deus, como enviado de Jesus, estava ali exatamente para testemunhar a decisão da casa, a decisão do vilarejo, a decisão da cidade. Eles o receberam bem. Então as testemunhas iriam validar essa decisão. E a partir dessa validação das 2 testemunhas, aquela casa, aquela cidade, aquele vilarejo, não seria mais considerado inimigo ou inimiga, mas sim amiga lá de Deus. É mais ou menos aquilo, mais ou menos não, na verdade, é aquilo que aconteceu com Raabe. Os espias foram lá investigar, e Raabe, dentre as moradoras lá de Jericó, receberam os espias. Então, como o exército de Josué iria entrar e destruir, então, para identificar a casa que tinha recebido os espias, colocaram uma corda vermelha. Aquele era o sinal. E eles se empenharam a palavra, e assim aconteceu. Quando o povo, quando os soldados de Israel, quando o exército de Josué entrou, que viu a corda vermelha na casa, já era o sinal não destruir a casa, pelo contrário, protegeram os familiares de Raabe, incluindo ela. Aqui tem o mesmo propósito. As testemunhas estão ali para validar, para empenhar essa casa, que é o testemunho que receberam, que nos receberam, que recebeu a mim, que recebeu Jesus e recebeu o Pai. Então, esse é o testemunho do sangue. Os 2 seres humanos que estavam ali, com carne e sangue, é o testemunho do sangue. Tá? Deus é espírito. Jesus agora também, ele é um corpo glorificado que, portanto, ele não pode, ele mesmo vir pregar, nem os anjos. Então, que por isso o céu não pode ir sem intermédio do homem. Ele não pode entrar na casa, que quebraria seu próprio princípio. Então, por isso, o homem tem que estar lá, fisicamente, presencialmente. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Aquele que me negar, ou aqueles que me negarem diante dos homens, eu também negarei. Meu Pai que está no céu. Muito bem. Esse é o primeiro testemunho, no caso, o sangue. São as 2 pessoas. A partir daí, o que é que Mateus diz? Agora, a casa recebeu, olha, curar os enfermos, expulsar os demônios, ressuscitar os mortos, por eventualmente na casa. Então, veja só, estes sinais é a outra fase do mesmo testemunho que todos concordam em um. Porque essa parte é a confirmação de Deus.
Os sinais não são questão dessa ou daquela doutrina. Os sinais é a condição, é a validação, é o testemunho de Deus, Deus que é Espírito. Estes sinais hão de seguir os que crerem. Você vê em Marcos 16 que os discípulos foram, e os sinais foram seguindo, confirmando o ministério dos discípulos. Essa confirmação é a parte de Deus, Deus que é Espírito, é a confirmação dele. Se as duas pessoas foram, mas não tiver os milagres, significa dizer que Deus não está confirmando. Você vê que começa desde Jesus, ali Mateus, inclusive, eu vou até ler aqui para vocês, Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 10, a partir do verso 38. Atos capítulo 10, a partir do 38. Olha o que diz aqui. E nós somos testemunhos de que tudo o que fez na terra dos judeus e em Jerusalém verso 38. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte, fazendo bem e curando todos os espíritos, todo oprimido do diabo, porque Deus era com ele. Então, os sinais que acompanhou o ministério de Jesus era a confirmação de Deus que ele era o enviado. No relacionamento, no pacto, na aliança de Deus com o seu povo, um dos sinais para se confirmar se o profeta era ou não era de Deus, era exatamente os sinais. Elias fez 7 sinais. Eliseu fez 14 sinais, porque ele recebeu o dobro. A ousadia dele e a fé dele foi tão grande que recebeu o dobro de Elias. Então, observe que os judeus sempre perguntavam para Jesus: que sinais tu mostraste para que nós creiamos em ti? Porque era um costume, porque os judeus sabiam que era o sinal que, para ser confirmado se o homem era de Deus, tinha que ter os sinais. Então, no caso de Paulo, Paulo diz algo semelhante. Paulo, discípulo, porque através dos apóstolos Deus fez milagres e maravilhas, e o ministério dele foi confirmado. Está em toda a Bíblia, mas eu quero ler aqui 2 aos Coríntios, capítulo 12, e o verso também 12, a respeito do ministério de Paulo. Veja só o que está escrito aqui. Deixa eu caçar aqui. Pois as credenciais do meu apostolado foram apresentadas no meio de vocês com toda persistência, por sinais e prodígios e poderes maravilhosos. Está vendo? Paulo sabia disso. Então vamos lá. Quando a Bíblia diz que 3 são que testifica, está falando. O humano, é diante do humano que o homem tem que fazer a confissão. O humano tem que ir, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Mas tem que ter a confirmação dos milagres. Essa confirmação é a parte de Deus. É Deus fazendo milagre, Deus confirmando. E a terceira comprovação, o terceiro testemunho, é o batismo nas águas. É a pessoa tornando em ação, testemunhando com seu comportamento, com sua vida, o que ele creu, que ele confessou, ele morreu para ele, para nascer para Cristo. Então, a mesma coisa vai acontecer quando Jesus voltar. A casa que não estiver em acordo, em aliança com Deus, será destruída. Lembra de quando o povo estava lá no Egito? Moisés disse: coloca o sangue na porta, porque o anjo da morte vai punir o Egito. E a casa que tiver o sangue, o anjo não vai entrar. E não entrou. A mesma coisa vai acontecer nos últimos dias. Deus prometeu salvar o seu povo, proteger o seu povo, levar para um lugar seguro, sim. Mas é preciso que você tenha acordo, aliança com Deus. E essa aliança não é feita tirando o homem, porque aqui o céu pertence a Deus, mas aqui embaixo, Deus entregou aos filhos dos homens. Eu falo e vou continuar falando, mostrando como exemplo.
Eu tenho muitas pessoas boas no meu círculo de amizade, até de parentesco, que são pessoas sinceras, são temente a Deus. Mas por alguma razão nada, porque o que só veio pelo ouvir. Eles ouviram a vida inteira que cura-se milagre é coisa do diabo. Ou outros que a cura e o milagre é prova de Deus. Outros que a cura e milagre é quando Deus quer. Quer dizer, eles têm medo de pedir cura para Deus, eles têm medo de exercer autoridade para mandar. Jesus disse: meu nome expulse, porque o diabo não é bonzinho. E eles têm medo, eles são inseguros. Então, por causa disto, a sua natureza, a natureza do homem que está sempre preparada para impedir, para livrar a pessoa da morte, da destruição, da dor. Por exemplo, se tivesse uma lâmina aqui na frente, parada, de ponta para mim, e alguém dissesse: anda para frente para tu se furar, é claro que meu corpo não iria, meu corpo iria travar. Quando eu acredito que a cura, o milagre é uma coisa do diabo, meu corpo não quer, eu nunca vou ter a fé, porque não é coisa do diabo, eu não quero a coisa do diabo. Meu corpo, a minha natureza, a minha mente, o meu espírito, vai dizer: longe de mim, eu não quero nada que é do diabo. Então, o que acontece? O que acontece é que conheço muitas pessoas boas, morrem consumidos de enfermidade, todo dia indo para a igreja. Alguns, diante da dor, até pedem a Deus, até querem, mas pelo fato daquilo que está fundamentado na sua mente, aqui dentro, é o medo, eles não alcançam a fé para ser curado, e muitos morrem agonizando, enquanto deveria receber a cura. Mas o que faz diferença? Não entenderam que os milagres não é questão de essa ou daquela doutrina, é a condição. Isso para que nós entendamos que no que se diz respeito à ordenança de Cristo, na hora de enviar o seu discípulo, ele disse: vocês vão e de pregai, dizendo: é chegado até vós o reino dos céus. Chegai diante da casa, ou perguntai se a casa, ou pergunte se a casa é digna de vos receber. Se a casa for digna de vos receber, declare essa casa, declare a paz sobre esta casa. Ou seja, até aquele exato momento, aquela casa estava em rota de colisão com Deus, pertencia ao inimigo de Deus, pertencia ao mundo. Porém, as duas testemunhas, ou seja, as duas pessoas, os dois humanos, os dois enviados, que corresponde, no caso das três testemunhas de João 5:3, as duas pessoas que têm carne e sangue, correspondia uma das três testemunhas. Mas no caso, para validar se a casa o recebesse ou o rejeitasse, ali estavam as duas testemunhas. E você vê na continuação do versículo de Mateus 10, verso 7, que a casa que não recebesse, para que eles, como protesto, batessem os pés, derrubando assim, não levar nada daquela casa, porque maior era o rigor para aquela casa, para aquela aldeia, para aquela cidade, do que a cidade de Sodoma e Gomorra. E você sabe que a cidade de Sodoma e Gomorra foi destruída por Deus exatamente porque rejeitaram, o Senhor Deus rejeitaram os anjos. Então, essas duas testemunhas, esses dois enviados, ao serem enviados, o Senhor Jesus disse: a casa que receber vocês, recebe a mim, e a casa que receber a mim, recebe o Pai. Então agora, essa casa, esse vilarejo, esta cidade já não está mais em conflito com Deus. Agora
estão do mesmo lado, né? A minha paz eu vos dou. E depois dessa primeira etapa, digamos assim, a segunda etapa era: agora entre na casa, curai os enfermos, expulsai os demônios, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos que existem naquela casa. Isso porque, enquanto a casa pertencia ao antigo rei, que era mau, perverso, ele trouxe toda a mazela para casa. Ele fez muitas atrocidades. E agora, uma vez que essa casa chegou para o novo rei, agora o rei ia tratar diferente, ia curar, ia sarar. Com isso fazia o bem para a casa, mas ao mesmo tempo seria o testemunho que Deus os tinha enviado, os dois, os discípulos, os que estavam ali presentes. E estes sinais era a confirmação de Deus, validando assim o ministério dos enviados, dos apóstolos, daqueles que estavam presentes, porque era um costume, na verdade era uma lei. Todos os profetas, para que fossem confirmados que de fato era enviado de Deus, tinha que ter os sinais. Elias fez grandes sinais, maravilhas, prodígios. O seu sucessor, no caso Eliseu, até a respeito de Jesus, Atos capítulo 10, o verso 38, os discípulos mostrando, testemunhando para os judeus que Jesus era o enviado, ele diz: veja que como Deus confirmou o ministério de Jesus com os sinais que se seguiam. A mesma expressão a respeito dos apóstolos, e Deus, através das mãos dos apóstolos, realizaram muitos milagres, sinais e maravilhas. Paulo diz, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 12, veja, as credenciais do meu ministério não foram humanas, digamos assim, não foi título, não foi curso, não foi teologia, não, foi sinais e prodígio. Paulo disse várias e várias vezes, está espalhado em suas cartas, ele disse: eu não vim ter convosco com palavra de persuasão humana, ou seja, de habilidades humanas, de capacidades humanas, eu vim com sinais, poder e maravilha. Então, os sinais que testifica, ou respalda, ou confirma o ministério dos enviados. Assim como a corda vermelha na casa de Raabe foi o sinal para os soldados de Josué, ao entrar, que iria destruir a cidade, entender que aquela casa era casa amiga, era a casa da família, da pessoa que recebeu bem os enviados, lá do caso de Josué, os espias, que é a mesma coisa. E este mandamento foi o último mandamento que Jesus mandou: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Estes sinais aonde seguir os que crerem, está escrito, eles foram, e Deus ia confirmando o ministério dele e a palavra, respaldando eles, porque os sinais é para respaldar o profeta, o enviado, o homem de Deus, o ungido. E assim foi, e esta foi a última ordenança. Então, veja só, isto serve para quando o Senhor Jesus vier com poder e grande glória para julgar a terra, para julgar o mundo, a ira de Deus irá ser derramada, mas aqueles que estão em paz com Deus, a ira de Deus não cairá sobre ele. Aí você pode dizer assim: pastor,
mas tanto tempo eu ouço falar que Jesus vai voltar e nunca voltou. Mas uma coisa eu te asseguro, ele vai voltar sim. Pela visão de Deus, desde que Jesus foi e disse, logo, logo eu volto, foi ontem. Mas uma coisa é certa, que ele possa não voltar daqui a alguns anos, mas uma coisa é certa, nós passamos. E quando nós passamos para o outro lado, segue-se o mesmo princípio. Se nós estivermos debaixo da proteção do Pai, estivermos em acordo, em aliança, em paz com Deus, é o Lázaro. Veja na parábola do rico do Lázaro, é aquilo dali para que nós entendamos. Então, outra coisa importante que nós devemos entender é que para muitas pessoas acham que a questão dos milagres, dos sinais, é apenas uma questão doutrinária dessa ou daquela igreja. E não tem nada a ver, é a condição. Porque quando não há sinais e maravilha, não há confirmação. Os discípulos foram, mas não tendo sinais, era Deus, não foi. Por quê? Os sinais é feito por Deus, é a confirmação de Deus, é o respaldo de Deus. Então, eu sempre falo, mostro, tem um monte de pessoas que eu conheço na minha vida, no meu rol de amizade, até parentesco, que por ouvir durante a sua caminhada para a igreja que os milagres é coisa de falso profeta, que os milagres é coisa do diabo, ou outras pessoas dizem que doenças, problemas é Deus provando, e outros até acreditam que Deus pode curar, pode fazer milagre, mas é quando Ele quer. Faça o teste, vá no hospital doente, agonizando, aí chega lá, chega para o médico diz assim, olha, agora eu não quero cuidar de você. Esse médico seria processado. Pois é, se para um homem isso é injusto, imagine para Deus, isso não tem o menor sentido. Então, as pessoas que acreditam que os milagres já passaram e que os sinais do milagre é coisa do diabo, eles nunca irão ter a fé para ser curado. Por quê? Porque ninguém quer ser do diabo. Então essa consciência formatada, esse verbo feito carne, isso é o ladrão, só veio para matar, roubar e destruir. Essa crença oposta, eu tenho visto muitas pessoas que deveriam estar vivas, não estão. Outras que deveriam não ter sofrido e sofreram, exatamente porque tirou Deus, e aí fica só a religião vazia, sem poder. Portanto, não pode tirar os sinais, estes sinais hão de seguir. E agora eu quero continuar aqui em Hebreus, capítulo 2, a partir do verso 3. Hebreus, capítulo 2, a partir do verso 3. Como escaparemos nós, se negligenciamos para tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciado inicialmente pelo Senhor, e foi nos depois confirmado pelos que ouviram, no caso dos discípulos, dando Deus, observe, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, conforme a necessidade, conforme o agir do Espírito. Deus é Espírito, então é a confirmação de Deus que aquele homem é enviado dele, aquele grupo é enviado dele, aquela igreja é enviado dele. Quando Jesus combateu o falso, o nome já está dizendo o falso. Da mesma forma que as empresas combatem os falsos produtos, os produtos piratas. Sim, mas a reprovação está na falsificação, não no original, não no princípio. Então, você precisa entender. O reino de Deus, do qual Jesus disse, vocês vão e ao falem, digam, avisem, é chegado até vós o reino de Deus, só chega nos lares dessa maneira.
Então aquela casa que receber os profetas, os agentes, Deus está guardando. E aí eu pontuo, lembra o que aconteceu lá no Egito, quando o anjo da morte queria punir o Egito. Moisés diz, ponha o sangue na porta, porque o sangue, a casa que tiver o sangue, o anjo não irá entrar. E assim aconteceu. Todos os egípcios tiveram pessoas que perderam a sua vida, enquanto que não houve um só dentre os que tinham sangue na porta. Essa declaração é que está em Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo, ou no esconderijo do Altíssimo, à sombra ou na proteção do Onipotente descansará. 1000 cairá a seu lado, 10.000 à sua direita. Praga nenhuma chegará em sua casa. Entenda isso. Isso só será possível após o enviar e a aceitação da casa. É por isso que aqui em Salmo 37, deixa eu ver se é Salmo 37, Salmo 127, se eu não estou enganado, deixa eu ver aqui, Salmo 127, se não for eu só cito, mas eu acho que é Salmo 127. O Senhor é a fortaleza minha, quem temerei, quando malfeitorem sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é quem tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E ainda que a guerra se instaurará contra mim, uma coisa eu peço ao Senhor e o buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Muito bom esse versículo aqui, maravilhoso, mas ainda não é isso. Deixa eu ver aqui, o verso 28. O Senhor, rocha minha, se te calares acerca de mim. Salmo 27. Bom, deixa eu citar. Mesmo não encontrando agora, se eu lembrar depois eu vou lá citar. Lá está escrito: se o Senhor não guardar a casa, em vão guarda os sentinelas. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão guarda os vigias. Então, veja, o Senhor está nos oferecendo uma chance, nos dando condições de ser amparado por Ele, porque a Bíblia afirma que Ele, Deus, enviou anjos poderosos a serviço dos que herdam a salvação, a milícia de anjos poderosos a serviço dos que herdam a salvação. Agora, jamais essa casa é incluída, amparada, se não for por intermédio do agente físico, que neste caso é o testemunho do sangue de João 3, ou seja, a primeira carta de João 5 e 8, 3 são os que testificam. O sangue, o Espírito e a água. A água é o batismo, é quando você morre para seus próprios interesses e ressuscita para Deus. Então nós sabemos também que o sangue é o sangue derramado de Cristo. Não há remissão de pecado sem derramamento de sangue. Porém, no tocante ao ir, segue o mesmo princípio. A carne e o sangue, ou seja, os agentes que vão fisicamente falando, são os representantes do sangue. Então, você precisa entender sobre essas questões para não rejeitar os agentes, porque rejeitando os agentes é o mesmo que rejeitar o próprio Deus, porque Jesus disse: vocês vão
E ao chegar na casa, veja se a casa é digna do Pai. Se for, entre naquela casa, abençoe aquela casa e diga para aquela casa: quem receber a mim, recebe aquele que me enviou, no caso Jesus. E quem enviou Jesus? Deus. Então quem recebe um profeta, na qualidade de profeta, recebe a honra do profeta. Então quem recebe o profeta que Jesus enviou, que Deus enviou, recebe a santidade de Jesus, a salvação de Jesus e toda a herança de Jesus. Então, esse canal é para ensinar a respeito da tão grande salvação. Se você ainda não era inscrito no canal, já se inscreva em nosso canal, já deixe seu like, seu comentário, já clique no sininho, e ao clicar no sininho, clique no todos para ser o primeiro a receber todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo.